Boa tarde, meu nome é Amanda Ayofenguiar e hoje eu vim aqui para defender o meu TCC, cujo tema é Responsabilidade Civil pelo Abandono Afetivo Parental e o Abandono Inverso. Primeiramente, gostaria de agradecer a minha família por todo o apoio e agradecer a minha professora, orientadora Simone Fogliato Flores, que me orientou muito bem, foi muito atenciosa, muito paciente comigo. Teve um carinho enorme comigo ao longo dessa orientação e eu quero agradecer demais porque ela me ajudou muito no desenvolvimento desse trabalho. Bom, como o nome diz, o meu trabalho ele vem para esclarecer dúvidas acerca da responsabilidade civil que os pais têm sobre os filhos e também a responsabilidade civil que os filhos têm sobre os pais na velhice, por isso o nome é abandono inverso. Nesse trabalho eu usei o método dedutivo, que é a técnica de pesquisa em jurisprudências, artigos científicos e doutrina. Utilizei bastante o autor Flávio Tartucci, o autor Rodolfo Pamplona Filho e o autor Pablo Stouza, além do autor Alexandre Junqueira, que também é bastante citado. Bom, primeiramente eu vou falar um pouco sobre o abandono afetivo parental, que ocorre geralmente quando o pai ou a mãe abandona seu filho. E eu cito muito o pai, porque geralmente esse abandono ocorre por parte do pai. Ocorre em situações em que esse pai simplesmente não está pronto para ser pai, e em decorrência disso ele abandona seu filho. Em muitos casos também ocorre esse abandono quando há aquele filho oriundo de uma relação extraconjugal, ou seja, de uma relação fora do casamento. Antes da Constituição de 1988, esse filho, fruto da relação extraconjugal, ele era conhecido como filho ilegítimo. Agora, essa terminologia não é utilizada mais. Esse filho, fruto da relação extraconjugal, chama-se filho havido fora do casamento. Então, nesses casos, geralmente tem uma incidência maior de abandono. Um dos objetivos desse trabalho é buscar a responsabilização civil do pai em relação a esse filho, se esse filho tem direito a receber indenização por danos morais. A Constituição Federal ela é muito clara quando ela estabelece que os pais têm o dever de proteger e educar, zelar pelos seus filhos. Então, nesse caso, eu acredito que sim, o pai deve ser responsabilizado civilmente, devendo pagar a indenização para o seu filho por tantos anos de abandono, pela falta de amor, pela falta de carinho. Embora alguns doutrinadores entendam que não existe obrigação jurídica de amar. Porém, o Código Civil ele é muito claro quando ele dispõe que aquele que causar dano a outrem tem o dever de reparar. Nesse caso, o abandono gera um dano imenso à vida de uma criança. Portanto, aquele que deu causa ao abandono deve sim reparar. Mas como eu havia dito no início, nesse trabalho eu falo sobre o abandono inverso. O trabalho de conclusão de curso sobre abandono afetivo ele é muito amplo. Muitos acadêmicos escrevem sobre esse assunto. Por isso eu quis trazer um diferencial para o meu trabalho e decidi falar também sobre o abandono inverso. O que é o abandono inverso? O abandono inverso ocorre quando o filho abandona o pai na velhice. A Constituição Federal ela também estabelece que é dever dos filhos prestar assistência e cuidar dos pais idosos. Só que o pai que abandonou o filho na infância, ele merece ser cuidado por esse filho na velhice? A partir desta pergunta eu desenvolvi meu trabalho, porque eu li uma notícia em que o pai maltratava a filha na infância dela, espancava ela e depois abandonou. Aí na velhice ele pleiteou alimentos dessa filha. O juiz negou, afastando a responsabilidade da filha sobre esse pai. Por quê? Porque quando ela precisava dele, quando ele tinha que estar presente na vida dela, de ser pai dela, ele não foi.
ele simplesmente abandonou e antes disso ele maltratava ela. Então o juiz decidiu que não, que ela não era obrigada a pagar alimentos a esse pai. Uma outra notícia também, que inclusive essas duas notícias eu trouxe para o meu trabalho, é uma genitora, uma mãe, né, que pleiteou alimentos do filho. Só que essa mãe abandonou esse filho na infância. Portanto, o juiz decidiu que ela não tinha direito a esses alimentos. Então, né, ao longo dessa pesquisa eu busquei mostrar essa responsabilidade. É claro que a Constituição estabelece que sim, os filhos têm responsabilidade com os pais, só que existem decisões em que essa responsabilidade é afastada. Por quê? Porque o pai abandonou o filho, então por que que agora, quando ele precisa do filho, aquele filho que ele abandonou, ele quer exigir alimentos? Então, o objetivo principal desse trabalho é isso, mostrar que o dano que o abandono afetivo causa na vida de uma criança, que existe sim entendimentos consolidados de que esse dano deve ser indenizado, embora esse dinheiro vindo da indenização não supra o amor que a criança perdeu do pai, não supra o afeto, mas vem para ajudar a reparar esse dano. Então, quando o pai cria seu filho com amor, com carinho, quando seu pai dá educação, realmente cumpre o dever de pai, o dever que a Constituição Federal estabelece, durante a sua velhice, o filho automaticamente vai retribuir todo esse carinho, todo esse afeto ao seu pai. É claro que existem muitos casos que tem filho que não está nem aí para o seu pai, para sua mãe, só que como a Constituição Federal estabelece, o Estatuto do Idoso estabelece, esse pai tem direito sim a receber alimentos, caso precise, a receber assistência do filho. Só que, em alguns casos, quando esse pai abandona o seu filho, existem bastante decisões em que entendem que não, que a responsabilidade do filho deve ser afastada. Portanto, ao longo desse trabalho, eu busquei elencar sobre isso. O dano que o abandono causa na vida de uma pessoa. Quando eu falo pessoa, é a criança, porque geralmente os pais abandonam seus filhos ainda criança ou ainda quando nem nasceram. Muitas crianças não sabem quem são os seus pais. Aí quando essa criança cresce, vira adulta, esse pai que abandonou vem atrás. E esse trabalho mostra que, embora exista a regra prevista na Constituição Federal, prevista no Estatuto do Idoso, de que os filhos têm sim responsabilidade com os pais idosos, também existe a exceção, ou seja, julgadores que entendem que não, que se o filho foi abandonado na infância, ele não tem a obrigação de prestar assistência ao pai que ensejou o abandono. Portanto, é isso. Eu espero que esse trabalho tenha sido proveitoso, porque para mim eu aprendi muito, porque eu mesma desconhecia a figura do abandono inverso e acredito que muitas pessoas também desconhecem. Espero que com este trabalho as pessoas possam entender mais sobre o abandono inverso, pesquisar mais, porque como o tempo é curto eu não consigo falar tudo que eu planejava falar, mas é isso. Eu espero que quem assistiu tenha conseguido entender. E é isso, esse trabalho tem o objetivo de trazer as responsabilidades tanto do filho com o pai quanto do pai com o filho. Obrigada.